fazer bons negócios ao longo dessa terça-feira, hoje dia 24 de agosto. O dia começa com os investidores de olho nas movimentações nas bolsas mundiais, também nas notícias vindas lá de fora. Hoje a agenda começa com os dados das moradias novas nos Estados Unidos, que podem mostrar aí a evolução da retomada econômica por lá. A boa notícia nos Estados Unidos também é a aprovação definitiva da vacina da Pfizer pelo FDA. Isso aumenta a confiança pelo imunizante e pode levar mais pessoas a se vacinarem. Até mesmo aquelas que tinham algumas restrições pela aprovação ser emergencial. No cenário econômico, todos os olhos se voltam para a reunião de sexta-feira em Jackson Hole. A expectativa de que o presidente do Banco Central, Jerome Powell, dê sinalizações sobre a retirada dos estímulos à economia ou alguma mudança na política monetária. Será que as compras de títulos devem ser menores em breve? É isso que todo mundo quer saber, é isso que todo mundo espera descobrir na próxima sexta-feira. O tom mais otimista toma conta dos mercados internacionais, tanto que a Nasdaq bateu mais um recorde na sessão de ontem. Minério de ferro, petróleo também seguem nessa toada de alta nessa quarta-feira. Mas o Brasil não tem seguido esse movimento mundial, a Bolsa Brasileira tem se descolado. O cenário doméstico acabou contaminando o mercado financeiro. Na política, a pauta é a reforma tributária. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que existem resistências entre os senadores para aprovar a reforma. Falou que não abre mão de uma reforma mais ampla e que se a proposta não simplificar o sistema, não é a reforma que ele imaginava. O ministro Paulo Guedes também falou ontem sobre a reforma tributária, disse que é uma proposta que vai reduzir a tributação das empresas em pelo menos 10% e que só vai pagar os 20% quem retirar os dividendos. Guedes falou ainda sobre o clima de tensão política que está derrubando a economia em função da disputa, que a atividade econômica está sendo retomada com vigor. E olha só que nessa semana vão ser divulgados os dados da arrecadação e que eles vão vir explodindo de novo. Essas são as palavras do ministro Paulo Guedes. No radar da economia, o governo acredita que o parcelamento dos precatórios não vai passar no Congresso. Com isso, já estaria até pensando num plano B. A ideia é retirar os 30 bilhões dos precatórios do teto de gastos para 2022, ou então tirar completamente a despesa com precatórios do teto e aí recalcular o limite desde a sua origem. Ou seja, todo esse cenário, todo esse ambiente acabou, claro, impactando na Bolsa de Valores, que acabou fechando em baixa nessa segunda-feira. Olha só os números aqui na minha tela, a Bolsa fechando em queda de 0,49% aos 117.472 pontos. A gente destaca aí as mais altas, a Embraer. A Embraer, ela que fez um acordo novamente lá, ratificando aquele acordo com a Even, né, que é aquela EVE, né, que é a empresa de carros voadores, e aí teve toda essa movimentação da Embraer subindo 5,28%, a CVC subindo 4,38%, a CVC aí nessa pegada de ritmo de vacinação. Ontem na China tinham dito lá que não havia mais casos de coronavírus, não tinha sido registrada nenhuma morte, e aí CVC, Gol, Azul subindo nesse ritmo um pouco mais otimista, né, de viagens novamente. PetroRio subiu 3,6% diante de todo esse cenário do petróleo que a gente está falando. JBS também subiu 3,43%. Mas nas maiores baixas a gente tem aqui, ó, lojas Americanas caindo mais de 6%, Americanas S.A. também caindo, né? O varejo bastante impactado, a gente viu Magazine Luiza, Via, Lojas Renner, enfim, varejo caindo em bloco nessa sessão de ontem. Tivemos queda de Eneva, 4,21%, e também a Unidas caindo 4,18%. E o Ibovespa só não caiu mais porque os bancos e também a alta do petróleo seguraram todo esse movimento. Bradesco subiu 0,7%, Itaú subiu 1,07% e a Petrobras subiu bastante também. As ações preferenciais subiram 1,6%, enquanto as ações ordinárias subiram 3,3%. Bastante importante aí a subida das ações da Petrobras e dos bancos que acabaram
segurando um pouco todo esse ímpeto de queda na Bolsa de Valores ontem. Vamos falar então, desejar um ótimo dia para o Marco Saravalli, que traz agora o tom do mercado nessa terça-feira. Bom dia, Marco! Olá, muito bom dia a todos acompanhando aqui os futuros de Nova York. Nesse momento a gente tem um viés de mais um dia de valorização nessa terça-feira, né, com os mercados americanos, Europa e Ásia sinalizando um dia positivo. Também deve acontecer esse tom um pouco mais ameno, né, recuperar um pouco das quedas também aqui no nosso Ibovespa, né, acompanhando principalmente notícias positivas em relação à vacinação, né, aprovação das vacinas no mercado mundial, no mercado internacional. Também as commodities apresentam recuperação, né, o petróleo vem apresentando uma certa dose de recuperação aí no curtíssimo prazo, né, tentando buscar o patamar ali de $70, que é algo que a gente acredita que deva permanecer, tá? A gente não vê espaço para o petróleo ficar por muito tempo abaixo do patamar de $70, $68, $69, então deve ir buscando aos poucos, o que favorece as empresas aqui no Brasil, no nosso Ibovespa. Petrobras, né, PetroRio, são dois destaques, tá bom? Minério de ferro continua bastante oscilação, hoje teve um dia de alta, então a gente pode ter um bom comportamento também da Vale, das siderúrgicas por aqui, também contribuir para uma valorização um pouco mais forte para o nosso Ibovespa, tá bom? A gente tem acompanhado um pouco de volatilidade do setor de varejo e consumo principalmente. Grande parte a gente justifica, né, a gente tem olhado muito para as curvas DI, né, longo, mostrando um pouco a preocupação no mercado em relação à nossa situação fiscal no longo prazo. Tá? Acho que no curto prazo o Selic já está bem precificado, a gente deve ter novos aumentos, mas o mercado ainda é bastante estressado, né? Os juros futuros batendo a casa de 10% aí, nos prazos já um pouco mais curtos, né? Então, realmente mostrando uma preocupação muito grande do mercado em relação à nossa situação fiscal, tá bom? Vamos acompanhar hoje aqui, mas realmente o tom é que de recuperação, de valorização para essa terça-feira, tá bom? Bom dia a todos, já a gente volta com o nosso gráfico do dia. Até mais, tchau! E a Ásia teve um dia de altas expressivas com a retomada da posição dos investidores para ações do setor de tecnologia, depois do cerco do governo da China ter pressionado os preços dos ativos. As ações do Alibaba estenderam ganhos para mais de 8% nas bolsas de Hong Kong, e esse é o maior ganho intradiário desde 21 de janeiro desse ano. Vamos dar uma olhadinha como fecharam as bolsas por lá. Olha só, na China, a bolsa de Xangai fechou em alta de 1,07%. Nikkei no Japão fechando aqui em alta de 0,87%. E também o índice Hang, olha só, 2,46%, uma alta bastante expressiva aí nas bolsas asiáticas. E na zona do euro, olha só, a Alemanha divulgou os números do Produto Interno Bruto no segundo trimestre. Houve um crescimento de 1,6% em relação ao primeiro trimestre. O número veio pouco acima do esperado, o consenso era um crescimento aí de 1,5% no PIB alemão. E aí as bolsas na Europa operam mistas nessa manhã, ainda repercutindo, claro, o PIB alemão, também a esperança da reunião de Jackson Hole na sexta-feira. Vamos dar uma olhadinha como estão os números lá na zona do euro. Agora, bolsa alemã é a única que está subindo nesse momento, muito provavelmente repercutindo aí essa alta no PIB, subindo 0,67%. Aí a Bolsa da França caindo 0,5%, FTSE no Reino Unido caindo 0,4%, o índice Eurostoxx caindo 0,24%. A gente vai falar também dos futuros americanos, mas eu quero lembrar que hoje também tem reunião do G7 para discutir a situação lá no Afeganistão. Os líderes dos países mais desenvolvidos do mundo debatem se os Estados Unidos devem estender o prazo de retirada das tropas lá do país do Oriente Médio. A gente vai ficar, claro, monitorando essa situação e vendo também se isso acaba fazendo algum tipo de movimento na Bolsa. Nas bolsas americanas, os índices futuros operando todos em alta neste momento. Dow Jones subindo 0,14%, S&P subindo 0,12% e a Nasdaq, que como eu disse, trouxe aí mais um recorde, subindo 0,12% também, né? Ou seja, as bolsas americanas, futuros americanos, num clima de um pouco mais otimismo nessa terça-feira.
E agora o Marcos Saravalli volta aqui para a nossa programação do Pre-Market, trazendo o gráfico do dia, com a volatilidade do S&P 500 nesse período do ano. Olha o gráfico aqui, conta para a gente, Marco. Olá, voltando aqui para o nosso gráfico do dia, acho que fica um gráfico muito interessante e também deixamos um alerta, né? Na linha laranja a gente consegue ver o que é a variação, né? A volatilidade do S&P 500 historicamente nesse período do ano. Tá? A gente está chegando aqui próximo daquela bolinha branca ali no momento do gráfico e a gente vê acelerando, ou seja, a gente historicamente, né, o S&P 500, ele aumenta as oscilações, ele aumenta a volatilidade nesse período do ano, ou seja, nos próximos dias, nas próximas semanas. Depois, arrefecendo, tendo uma queda da volatilidade mais para o final do ano. Tá? Então, historicamente, a gente tem alguma oscilação, então fica o alerta, né? Lembrando oscilações para cima ou para baixo, a gente pode ter alguns dias com oscilações um pouco mais fortes, pelo menos isso é o que mostra a história, tá bom? Então deixamos aqui o alerta, o que pode contaminar também algumas bolsas mundiais, principalmente as bolsas de países emergentes, tá bom? Então esse foi o nosso gráfico do dia aqui um pouco para acompanhar a volatilidade histórica dentro dos anos no S&P 500, tá bom? Então todos um ótimo dia e a gente se vê em breve. Até mais, tchau! Vamos então aos destaques corporativos de hoje. A Petrobras iniciou ontem a produção de petróleo e gás natural do FPSO Carioca, que é a primeira plataforma no campo de Sépia, no pré-sal da Bacia de Santos. O local possui capacidade de processamento diário de até 180 mil barris de óleo. A Cosan está começando a entrar aí no ramo de exploração e escoamento de minério de ferro, alavancando aí sua expertise em logística portuária e de gestão para criar uma mineradora integrada, em sociedade com Paulo Brito, que é o fundador e controlador da Aura Minerals. Além disso, a Cosan também fez uma proposta para adquirir 100% do Tupi Porto São Luís, por meio de uma de suas controladas. A empresa é detentora de um terminal de uso privado localizado em São Luís, lá no Maranhão. O valor do negócio é de 720 milhões de reais. A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor multou a CVC em mais de 360 mil reais. A empresa falhou no dever de informar sobre os riscos de compra de passagens da Avianca, depois de um pedido de recuperação judicial. Isso acabou levando aí a cancelamentos de voos, vários transtornos para os passageiros, e aí a CVC foi multada. A Simpar aprovou a recompra de até 11,4 milhões de ações em 18 meses. Essa recompra vai até fevereiro de 2023. A empresa tem mais de 237 milhões de ações ordinárias em circulação. Vamos lá, agora desejar um ótimo dia para todo mundo que está nos acompanhando. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com o Guga Almeida e eu quero desejar um ótimo dia aqui para todo mundo que está nos acompanhando no nosso portal bmcnews.com.br. Olha só o Valdenberg Falcão, Sandro Figueiredo falando excelente terça-feira a todos. Obrigado, viu, pessoal? E todo mundo, claro, também que está no nosso canal do YouTube, o Gilberto Mota, a Karen Kaxur, o Ayrton Fontinelli, o Elcio Santos, a Giovanna Locatelli, direto dos Estados Unidos, nossa correspondente internacional, já marcando presença aqui no nosso chat. O Emerson Duarte está por aqui também, a Rosana Meirelles desejando um ótimo dia, o David Pirillo falando, olha só, os índices dos Estados Unidos estão subindo 13 anos sem parar, é tendência de alta infinita. Poxa vida, 13 anos é muita coisa, hein, David? Vamos lá também, José Ribeiro, Jonathan Campos, Leandro Teixeira, MPK todos os dias aqui com a gente, falando ligado até o último sair do ar. Vamos lá. O Paulo Moreira desejando um bom dia. Enfim, todo mundo que está nos acompanhando, um ótimo dia para vocês, uma ótima terça-feira. Bons negócios também para o João Machado, para o Rafael Ritt aqui também. Enfim, daqui a pouquinho eu volto para dar mais bom dia para todo mundo, porque o Guga Almeida já está aqui conosco, já está conectado para desejar um ótimo dia para a gente também, para falar suas análises aqui no nosso BMC Pre-Market. Bom dia, Guga! Tudo em ordem por aí? Boa terça-feira! Bom dia, pessoal! Boa terça-feira para todos nós, né? Mais um diazinho aí, quem sabe, de futuros dando uma certa trégua, apesar do nosso Ibovespa ontem não ter conseguido se manter, né, Felipe? Acho que estava dentro das nossas expectativas ali que, enfim, né, eu quero que tenha uma melhora, mas ainda não é o timing ideal de ir para as compras, né? Então, acho que o mercado está respondendo bem
alinhado com as nossas expectativas. Pois é, Guga, o mercado ele está um pouco estranho, vamos dizer assim, porque a gente vê algumas bolsas mundiais subindo, a gente falou mesmo da Nasdaq batendo máximas históricas, o S&P subindo também, quase batendo máximas históricas novamente, a gente viu a bolsa da Ásia subindo, algumas bolsas europeias subindo, e o Brasil nada, né? O Brasil esperando ainda aquele gatilho, esperando ainda uma melhora no cenário aqui doméstico para a gente poder ter altas novamente. E a Bolsa segue descolada do mundo, né? Queria saber como que você está vendo esse descolamento, como que você está vendo esse cenário doméstico aí e também essa previsão para hoje. O que você consegue ver aí de hoje para a gente? Vamos lá. Deixa eu olhar aqui para minha outra tela. Não é que seja estranho, tá, Felipe? Enquanto a gente vai conversando aqui, deixa eu ir atualizando os meus gráficos aqui. Não é que seja estranho, a gente já viveu isso, tá? É que faz tempo. Ontem eu estava conversando com várias pessoas do mercado, né? E a grande maioria, querendo ou não, é mais nova, né? Entrou na Bolsa depois de 2016 com a movimentação mais intensa de alta. Então, né, o mercado cai e volta a subir e as pessoas se sentem confortáveis com isso. Quando nós olhamos para trás, Felipe, tá, a gente teve aqui, por exemplo, em julho do ano passado, a gente teve aqui o quê? 52 pregões de lateralidade. Tá? Foi muito tempo, perto do que as pessoas estão acostumadas. Agora, nós estamos exatamente, né, também aqui com 52, 53 pregões de lateralidade. Então, a gente não está acostumado a ver o mercado corrigindo durante tanto tempo. Não é que a queda seja tão intensa, né, mas a gente está desacostumado a isso. Tá? Então, por exemplo, nós estamos caindo aqui 12%. É mais ou menos o que vem caindo, todas as correções que nós temos desde 2016 até agora, geralmente elas estão corrigindo aqui de 10% a 15%. Tivemos 2 eventos, que foi a greve dos caminhoneiros, tá? E a queda em função do Covid, que fez uma queda mais acentuada, mais aguda no nosso mercado. Mas quem vive já há muitos anos, a Bolsa, entende, eu vou fazer uma comparação aqui, tá? Eu vou colocar aqui o S&P 500, tá? O S&P 500, para a gente poder comparar aqui ao vivo, tá? O comportamento das bolsas ali no período pós, tá, o evento que nós tivemos no subprime. Tá? Olha como a nossa bolsa se descolou da bolsa lá fora durante muito tempo. Tá? Se nós olharmos aqui de 2012 até 2016, a gente descolou e muito, né? Lá fora subia, a resultante lá fora era, enquanto aqui caía 3, lá fora caía 1, enquanto lá fora subia 3, aqui subia 1, subia 2. Né? Então a gente não conseguiu acompanhar aquele movimento todo que nós tivemos lá fora. Tá? O que foi que fez esse descolamento? Tá? O que foi que fez esse descolamento? Exatamente a percepção em relação à política aqui dentro do Brasil. E mais uma vez, claro que se for pensar em tempo muito menor do que a gente viveu lá atrás, né, a gente mais uma vez sofre esse impacto e tem esse descolamento de Brasil em relação a lá fora, né, principalmente pelas questões políticas, né, e também, Felipe, porque todo esse movimento que nós tivemos aqui depois do Covid, se a gente for perceber, nós começamos a ter uma entrada de investidor estrangeiro, mas teve uma mudança muito forte aqui, principalmente dos fundos multimercados, as posições dos fundos multimercados aqui dentro do Brasil, né, e também das pessoas físicas. Com essa volta, né, de expectativa de alta de juros mais intensa, esses players, principalmente o grande player ali do multimercado, que estava se preparando para investir em renda variável, né, imaginando que a gente teria uma taxa de juros mais baixa durante um período maior de tempo, ele volta a ter o seu campinho que está acostumado a jogar. Né, ele volta a estar no seu campinho que está acostumado a jogar. Então a gente está tendo uma inversão, sim, interna aqui, né, saindo de posição, né, de renda de bolsa e migrando para a renda fixa, e isso está gerando esse fluxo de venda, está gerando esse fluxo de queda, esse fluxo de correção um pouco mais intenso aqui dentro. Quando a gente olha para a questão do ingresso de investidor estrangeiro,
continua se tendo esse tipo de movimentação, até porque me parece, né, que esse rally de commodity não terminou. Vimos aí petróleo subindo expressivamente ontem, subindo hoje novamente, já vimos aí uma primeira reação também de minério de ferro, e me parece, né, que essa retomada da economia vai, de fato, né, acontecer, e a gente vai ver esse movimento aí nos próximos anos. Tá? Respondendo a tua segunda pergunta, que era em relação ao que eu estou enxergando para o dia de hoje, bom, o que eu estou enxergando aqui para o dia de hoje? Até para o pessoal poder também se situar melhor. No dia de hoje, pessoal, deixa eu traçar aqui os desenhos ao vivo aqui com vocês. O que eu continuo trabalhando é em cima da tese dessa movimentação que nós tivemos aqui atrás. Tá? Então, para mim, essa movimentação que nós tivemos aqui atrás, ela representa, né, o nosso mar de possibilidade, o nosso mar de expectativas. Tá? Então, olhando para este movimento que aconteceu aqui entre os dias 18 de agosto, no dia 18 de agosto, né, essa queda que nós tivemos aqui do dia 18 de agosto até dia 19 de agosto, a minha projeção para alta, tá, é para que o mercado ele possa voltar aqui para esse patamar dos 122.900, quase 123 mil pontos. Bem importante que isso aconteça. Bem importante que a gente veja o mercado acelerando e se mantendo, né, num dia, numa situação positiva. Tá? É bem importante. Certo? E o número que eu estou enxergando, o número que eu estou mirando é que a gente possa ter esse respiro até essa região dos 123 mil pontos. Isso seria da cotação que nós estamos atual, né? Uma alta mais ou menos de 3% no nosso índice, tá bom? Numa situação negativa, o que eu enxergo pro nosso mercado no dia de hoje seria uma correção e um retorno. Ontem eu tinha comentado com vocês que eu imaginava que poderia voltar para 119.700, né? Hoje eu continuo entendendo que um retorno deste patamar que nós estamos agora seria voltar um pouquinho mais abaixo do que foi ontem, seria voltar para os 117.550, e aí sim, né, daria uma dor de barriga um pouco maior e o mercado poderia entrar num processo de realização de lucros mais intensos, tá, Felipe? Então, esse é o olhar que eu estou tendo, essa é a visão que eu imagino que a gente vai ter, né, a se ter, né, para essa semana que nós estamos negociando, tá? Para essa terça-feira, para essa semana. Então, essas são as minhas expectativas. Eu estou me expondo ao risco dentro deste contexto, tá? Maravilha. Ô Guga, duas questões aí que você comentou, só queria falar contigo aqui, porque eu fiquei pensando, né? Eu tenho ouvido algumas pessoas falando, alguns analistas falando, justamente por conta do cenário eleitoral já antecipado, né? Por conta da volatilidade que provavelmente vai ter na Bolsa ainda mais no ano que vem por causa de todo esse cenário. Muitos investidores já estão fazendo caixa, né? Desfazendo de algumas posições, e aí isso estaria fazendo esse movimento mais baixista aí na Bolsa, né? Os investidores se desfazendo de algumas posições, vendendo, colocando um dinheiro no bolso para aproveitar volatilidade um pouco mais alta no ano que vem. Isso aí faz sentido nessa sua visão, Guga? O dinheiro nunca vai ficar parado, tá? Na verdade, não é que estejam fazendo caixa. Eu acredito que é exatamente esse movimento de trocar renda variável por renda fixa, uma vez que tu está novamente com uma taxa de juros mais elevado, então tu consegue ter uma certa previsibilidade, né? Esses últimos 2 anos, principalmente para fundo multimercado, não foi algo que foi muito positivo. Então, existe uma tendência, assim, né, desse grande movimento, desse grande dinheiro, ele se deslocar para essas regiões. Né? Porque é mais fácil, né, Felipe, num ambiente, as pessoas elas estão mais propícias ao medo. Por que elas estão mais propícias ao medo? Porque elas estão aí em isolamento social, né? Aí tem o medo de que vá se ter uma diminuição na injeção de liquidez, que vai terminar os seus auxílios, e aí tem medo de andar pelas suas próprias pernas. E o mais engraçado, quando a gente olha para a movimentação da economia como um todo, poxa, eu acredito que é saudável, né, a gente dar a chance da economia andar pelas suas próprias pernas, né, ou caminhar para esse movimento. É saudável. Claro que isso vai gerar uma movimentação e vai tirar um pouco da inflação dos preços, vamos assim dizer, né, os preços estariam inflados. Mas quando a gente olha para a Bolsa brasileira, ela está ainda barata. Né? Ela tem espaço para se desenvolver.
Então, é um fluxo de curto prazo, tá, que acontece, que está se desenvolvendo, e assim que ele mostrar sinais de término, pô, vai ser uma boa de uma janela de oportunidade para se tomar posição. Então, por isso que é importante, né, aprender a interpretar o ciclo dos preços, entender que, ok, nós estamos num processo de correção, preciso dessa primeira resposta positiva do mercado, para mostrar que, de fato, né, o mercado ele entendeu que ali está o preço justo dos ativos, aí tem a primeira reação, aí o mercado tenta continuar a tendência, não tem uma sequência nessa tendência, bom, aí tu tem um contexto muito bem orquestrado, muito propício para o mercado entrar numa tendência novamente de alta. Então, aprender a olhar dessa maneira, né, aprender no sentido assim, eu estou num constante processo de aprendizado, né, eu estou sempre observando o mercado e deixando o mercado me mostrar o que tem que ser feito, então eu vou aprendendo com ele, né, vou construindo a narrativa com ele, vou desenvolvendo o meu mindset com ele. Então, esse é o aprender que eu falo, tá? Dar tempo ao tempo para que as coisas aconteçam. Então, o que eu vejo nesse curto prazo é que dentro da narrativa, dentro do contexto, dentro do momento, né, existe um estímulo para que exista este movimento, né, e aí esse grande dinheiro de fundos, principalmente fundos multimercados, possam, né, migrar e se sentir mais confortável, porque eles estavam bem desconfortáveis em ter que ir para a renda variável, né, tendo que montar suas estruturas para poder atender a renda variável, não era o métier da grande maioria dos fundos multimercados também, e aí se tem toda essa movimentação, se tem todo esse desenrolar. Aonde que eu estou muito atento, Felipe? Eu estou muito atento com o movimento estrangeiro, tá? Ali sim eu estou muito atento, porque eu acredito que uma próxima boa tendência que nós podemos ter vai vir do movimento estrangeiro. O movimento estrangeiro depende de quê? De países emergentes. O Brasil é um dos países emergentes, né? Apesar de a gente estar aqui dentro do Brasil, a gente ter o olhar para o Brasil, né, sempre com muito otimismo e tudo mais, lá fora olha para o Brasil como um país emergente, como uma bolsa, né, muito atrelada à questão de commodity, e aí, né, a gente depende desse movimento que está acontecendo no mundo como um todo, e eu acredito que esse movimento tende a se intensificar, e a gente pode sim surfar uma boa onda, né, se a gente conseguir fazer o nosso dever de casa aqui bem feito. E finalizar aqui, eu estava até comentando mais cedo aí, algumas varejistas caindo em bloco ontem, justamente por conta desse cenário doméstico, o risco de inflação mais acelerada, também juro longo um pouco mais alto aí. Eu queria ver se você conseguia dar uma olhada, pelo menos uma aí, a Via, que tem chamado bastante atenção pelas quedas recentes, né? Muita queda ultimamente na Via, alguns analistas até falando que não era para tanto, né, para chegar nesse patamar de preço. Queria ver se você consegue dar uma olhadinha para a gente aí, suas projeções para a Via, antiga Via Varejo. Bora lá. Assim, até hoje eu chamo Vale de Vale do Rio Doce, tá? Então, assim, tu pode ter certeza, vai passar um ano, a gente vai estar falando de Via como Via Varejo. Isso aí pode ter certeza. Deixa eu mostrar aqui, então, o meu cenário. Felipe, eu acho que se tem grandes expectativas, né, em relação à Via Varejo, se teve todo um processo mais intenso de correção, a gente teve, sim, aqui um ciclo de alta, um ciclo positivo bem... Opa, tracei errado aqui, só um pouquinho. A gente teve aqui um ciclo de alta, um ciclo positivo bem interessante, tá? Via Varejo, ela chegou aqui, se tu pode notar, em 38,2, tá? Depois nós viemos aqui para a região de 61,8, fechou aqui todo um ciclo, e aí entrou todo um processo de correção, e ontem fechou mais pesado. Tá? O que nós precisamos aqui, Felipe? Tem dois níveis importantes aqui a ser acompanhado em Via Varejo. Tá? O primeiro deles, só para vocês entenderem onde está o meu ciclo, ó, meu ciclo M, tá tudo aqui, ó, certo? O primeiro deles é essa região aqui de 11,65. Tá? Essa região é uma região bem importante e o preço ele precisa voltar a trabalhar acima desta região e tentar seguir a tendência novamente, mas sem perder esse nível de preço de 11,65. Tá? Enquanto está aqui abaixo, a tendência é continuar o movimento aqui para 9,85. Tá? Então, são os dois níveis de preço que eu estou bem no meio do caminho, mas são os dois níveis de preço que eu estou acompanhando aqui em Via. Certo? Então, eu preciso de uma primeira resposta. Eu imaginava que eu poderia ter uma primeira resposta aqui mais acima, não aconteceu essa primeira resposta. Deixa eu traçar aqui de novo.
nós não tivemos aqui essa primeira resposta, tá, do mercado, depois ele tentar continuar a tendência sem conseguir ganhar, né, novamente níveis de preço. Então, está caminhando aqui para os 9,85, aqui que eu imagino que nós vamos ter, né, uma tentativa de seguir a tendência, mas sem se manter, né, sem continuar. Então, o que acontece? Por hora, está caindo, está ajustando, está corrigindo, está indo para baixo. Não tem muito o que fazer. Né? Tem que seguir um critério objetivo, claro, para se tomar decisão, para se tomar posição. Por hora, eu não tenho aqui uma sinalização de que vai melhorar, eu não tenho uma sinalização de que a tendência de baixa já terminou, eu só tenho que ficar monitorando e atualizando. Eu falei muito sobre isso ontem no programa Geometria, né? Que tem momentos, e isso que diferencia, né, um investidor profissional de um investidor que está iniciando. Não é sempre que tu tem uma janela de oportunidade. Então tem momentos que de fato tu tem que parar, né, dar um passinho para trás, ficar observando e falar, olha, tenho que esperar. Né? De fato, as coisas ainda não estão bem desenhadas. Posso entender sobre os fundamentos, posso entender que tem uma certa irracionalidade no momento, posso questionar porque num outro momento do mercado eu estava imaginando que poderia ir para cima, né, e posso ficar com aquele viés de aversão à perda, né, muito forte, muito intenso dentro de mim? Posso, mas querendo ou não, Felipe, neste momento a única coisa que eu tenho para fazer é o seguinte: preciso que o mercado passe um pouco mais de tempo e eu preciso que o mercado tenha uma primeira reação positiva, né, e mostre que de fato essa tendência de ajuste, essa tendência de queda, ela terminou, e aí sim eu vou pegar os meus gatilhos operacionais. Acho que a gente perdeu a chance no início do mês, né, de entrarmos numa tendência de alta. No momento que ali perdeu a chance, desconfigura todo um cenário e aí se configura um outro cenário, e a única coisa que acontece é o seguinte: tu joga um pouco mais lá para frente, né, aquele início da tendência, o momento que de fato tu vai tomar posição. Uhum. Ô Guga, eu já ia terminar contigo aqui, mas chegou uma pergunta no chat que estava mais ou menos vinculada aí com essa última análise de via que você fez. O Marcos está perguntando se você podia dar uma olhadinha em Magazine Luiza também nesse movimento aí de queda das próprias varejistas, né? Você consegue fazer essa saideira aí pra gente antes de eu chamar a Paula Moraes daqui a pouquinho? Com certeza, com certeza. Vamos mostrar aqui a saideira, boa. Depois tem a expulsadeira, né? Tem a saideira e tem a expulsadeira. Ó, não fala que o pessoal começa a mandar expulsadeira aqui. Tempo de faculdade, né? Pô, vamos lá, a saideira, né? A última. Aí tu ia lá, não, agora vai a expulsadeira. Vamos para a expulsadeira. Vamos lá. Magazine Luiza. Felipe, Magazine Luiza, ela fez, tá? Ela tá num contexto aqui, sim, para poder começar a melhorar. Tá? Nós tivemos aquela movimentação que fechou o ciclo, nós tivemos juntos aqui no pre-market. Né? Eu fiz exatamente essa análise aqui com vocês. Nosso ponto de referência tinha ficado aqui na região dos 23,65. Tá? Falei, olha, muito rápido, muito intenso, né? Fechou mais um ciclo, temos que ficar acompanhando aqui porque precisamos de 2 etapas de correção. Imaginava que essas 2 etapas de correção poderiam ser mais aqui por cima, né? Acelerou a primeira etapa de correção, ajustou, acelerou a segunda etapa de correção. Então, vamos ver aqui para onde Magazine Luiza pode estar encerrando essa queda. Vamos precisar de uma primeira resposta positiva de Magazine Luiza para aí sim, depois, né, nós procurarmos um gatilho de compra que possa durar um pouco mais de tempo. E aí quando eu faço as minhas projeções aqui em Magazine Luiza, eu vejo que essa queda ela pode continuar até aqui a região dos R$17. Tá? Então eu imagino que essa queda aqui de Magazine Luiza possa continuar até R$17. E as minhas expectativas de alta para Magazine Luiza, só para a gente também entender, tá, é que no próximo rally de alta, num próximo futuro rally de alta, depois que toda essa baixa terminar, depois que todo esse imbróglio acabar, é que possa ir lá buscar a região de R$33,50. Então nós estamos aqui, de fato, num período de correção. Tenho certeza que todas as pessoas que acompanham a Magazine Luiza já há muito tempo, nunca viram tanto tempo Magazine Luiza corrigindo. Isso é bem interessante, Felipe, se tu olhar aqui desde 2016, nunca se teve tanto tempo que Magazine Luiza
passou num processo de correção, né? Então as pessoas devem estar assim, poxa, surpresas com toda esse momento, né, todo esse tempo que está sendo consumido aí em Magazine Luiza, corrigindo, ajustando, né, mesmo tu tendo aí notícias de aquisições, né, notícias em relação aos seus resultados e tudo mais, né, o mercado muda, ele muda as suas expectativas e o movimento do mercado ele acontece em cima de expectativas e não em cima de fatos concretizados do passado. Muito bem, maravilha então, Guga. Muito obrigado aí pela sua análise, agradeço também ao Marcos que mandou o pedido aqui. E só antes de eu me despedir de você, Guga, tem um recado aqui dos bastidores, Paula Moraes falando que você está muito elegante hoje, viu? Muito bom. Obrigado, Paulinha. Tô melhorando. Aos pouquinhos o Guga vai né, entrando nos eixos aqui. Tá num movimento de correção para melhor, né, Guga? Não, tô numa tendência de alta, correção é para baixo, verdade. Tendência de alta para melhor, é isso aí. Muito bom. Valeu então, Guga. Ótimo dia para você, boa terça-feira, bons negócios e a gente se vê amanhã aqui no Primarket. Abração, viu? Com certeza. Um abraço, pessoal. Bom dia para vocês. Valeu, bom dia para você também, Guga. Bom dia também para todo mundo que está nos acompanhando. Alexandre Cyber falando assim, Felipe, Guga, vamos que o mercado possa melhorar, porque esses nossos ruídos só atrapalham. Um abração para você, viu, Alexandre? Muito bom. O Marcos falando valeu, Wesley Barreto falou que tá tomando calor no Magalu, hein? Daniel Morales por aqui, o Rafael Barata. Rafael, depois eu vejo aqui, a gente vamos falar de Ambipar, vou falar para Paula Moraes conversar com o analista que vai vir aí mais tarde sobre Ambipar para você, viu, Rafael? L. Júnior por aqui, falando, chegando do trabalho, só relaxar vendo a bolsa. Quero ver relaxar vendo essa bolsa, viu? Se bem que os futuros hoje começaram bem, né? Começaram bem, levando a bolsa aí para quase 119 mil. Mas é isso aí, vocês vão ficar agora com a Paula Moraes comandando o BMC News e eu volto daqui a pouquinho no BMC Market. Eu, Daniel Morales, Alexandre Cabral, Alan Gani, enfim, todo o time aí, grandes convidados. Daqui a pouquinho, fiquem espertos. E eu quero trazer a Paula Moraes aqui. Deixa eu ver se ela tá me olhando feio aqui. Não, tá com um sorriso no rosto. Aí sim, Paula. Achei que você tava me olhando feio, quase 10 minutos. Aqui. Não, eu tava conversando com o Daniel Morales aqui, a gente tava trocando figurinha. Ah, se soubesse, tinha pedido mais igual aquelas velhas que ficam tricotando aqui, tava nós dois aqui. Se soubesse, tinha falado pro Guga fazer mais umas 10 análises. E ontem, você sabe por que eu falei que o Guga tá elegante, né? Ontem ele apareceu aqui, gente, com paletó, todo, bonitão. Aí eu falei assim, nossa, Guga, quem te viu, quem te vê, né? Aí ele falou assim, depois da puxada de orelha que você me deu, que eu andava descabelado. Aí eu falei assim, pô, era pelo menos pra pentear o cabelo quando eu acordasse, né? Brinquei com ele. Aí ele falou, agora estou com um guarda-roupa, assim, só roupa alto nível. Eu falei, tá elegante. Aí sim. Chegou aí bem sim, pra apresentar o Geometria. Chegou, você viu ele no Geometria ontem, todo elegante lá. Era só pentear o cabelo, mas tudo bem, ficou melhor, tá ótimo. A emenda saiu melhor. Tá certo, Felipe, obrigada. Vai lá preparar o nosso marketing, daqui a pouco você volta. Um beijo pra você. Tchau, tchau.